Oi moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. O tema de hoje é Invasões e Povos Bárbaros. Eu sou o professor Ivo, trabalho há mais de 40 anos com aulas de História voltadas para o vestibular. Muito bem, antes da gente começar a aula, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, como também ative o sininho, porque aí, é claro, você vai estar garantindo o quê? As nossas próximas aulas para você. Vamos ver como essas invasões bárbaras ocorreram, quais eram os objetivos, como esses povos viviam e, digamos assim, os desdobramentos, as consequências desse processo todo, que vai muito mais além do que destruir o Império Romano. Antes de mais nada, muito cuidado com o conceito de povos bárbaros, tá? Segundo o conceito romano, bárbaro era todo aquele povo que vivia fora do Império Romano, tá? Que vinha de fora, que estava além das fronteiras do Império Romano. Não vá cair na besteira de dizer que bárbaro era todo não romano, tá? Porque, pelo amor de Deus, o egípcio, não era romano, mas também não era bárbaro. O grego não era romano, mas também não era bárbaro. Por quê? Porque tanto Grécia como Egito faziam parte do Império Romano. Então lembre-se, só era considerado bárbaro para os romanos aquele povo que vinha de fora do Império Romano, tá? Por exemplo, como a maioria desses povos bárbaros vão vir do leste europeu, da Europa Oriental, eles vinham de uma região que ficava, digamos assim, na margem esquerda do Rio Danúbio. Porque o Rio Danúbio era o marco de fronteira do Império Romano naquela região, na Europa Centro-Oriental, né? Você vai lá para o leste europeu. Então não caia na besteira de colocar aí, certo? Ah, bárbaro era todo não romano. Se você fizer isso, mais do que eu vou puxar sua orelha, entendeu? Isso é questão manjada. Como viviam esses bárbaros? Esses bárbaros que vão vir, repito, do leste europeu, eles não tinham estado constituído, porque viviam em tribos. Não praticavam comércio e não tinham moeda. Por quê? Porque viviam em tribos, não tinham estado, uma sociedade organizada. E nesse caso eles eram nômades, não só porque iam buscar novas passagens para os seus rebanhos, mas novas vítimas para as suas pilhagens. Pilhagem, usar guerra para roubar. Nesse caso eles vão fazer pilhagem agora onde? Em cima das cidades do Império Romano, é claro. Esses povos bárbaros não conheciam escrita, por isso que suas leis eram chamadas de leis consuetudinárias. Que palavrão é esse, Ivo? Leis consuetudinárias, leis orais, baseadas em costumes. Beleza? Muito bem. Eles tinham aí, eles tinham uma economia agropastoril voltada para a subsistência, Além do que, sua economia também era alimentada pela pilhagem. Uma tribo de bárbaros poderia pilhar outra tribo de bárbaros. Mas agora vão pilhar o quê? As cidades do Império Romano. Havia um acordo de fidelidade entre as lideranças bárbaras. Aquela fidelidade oral, tradicional, digamos assim, questão de honra e tudo mais. Agora, o que vai levar os bárbaros a invadirem o Império Romano? Tá, bom, primeiro, é claro, a fragilidade do Império Romano. O Império Romano já estava decaindo com ou sem bárbaros. Depois, os atrativos que as cidades do Império Romano ofereciam. Depósitos de cereais, tá? Os mercados onde vendiam cavalos já aptos para o uso. É claro que os bárbaros não iam comprar nada, iam roubar tudo. Além do que, pessoal, invadindo uma cidade do Império Romano, fosse em qualquer época do ano, se fosse colheita ou não, tinha lá os depósitos de cereais para os bárbaros pilharem, roubarem através da guerra. Outra coisa, você tinha bárbaros da etnia germânica, da etnia eslava e bárbaros tártaro-mongóis, que vinham lá das estepes asiáticas, o que seria hoje interiorzão da Rússia, Muitas tribos eslavas e germânicas também invadiram o Império Romano porque vinham fugindo de quem? Dos hunos. Os hunos eram o diabo em figura de gente? Não. Qualquer bárbaro aí era violento, só que os hunos botavam medo pela quantidade de guerreiros. E aí, tribos eslavas, tribos germânicas também fugiram para o Império Romano. Agora, olha só, gente, um cuidado que você tem que ter. As invasões bárbaras ocorreram de maneira violenta? Claro, foi assim, uma coisa
predominantemente violenta, né, através da guerra. Mas cuidado, ocorreram também de maneira pacífica. Portanto, outro cuidado que você tem que ter. Está lá uma alternativa. As invasões bárbaras ocorreram somente através de guerras. Claro que não. Na maioria das vezes, sim. Mas se você marcar o somente através de guerras, eu puxo tua orelha de novo, tá? Também tivemos invasões pacíficas, migrações pacíficas. Famílias de bárbaros atrás de novas terras, bárbaros que entravam no Império Romano para serem mercenários, para serem soldados do Império Romano. Tá? Então, cuidado com isso daí. Vestibular tem digamos assim, essa técnica que a gente chama popularmente de pega-bobo, para tentar te induzir a erro, mas você não vai cair nesse erro, hein, cara? Não vai cair. Agora, gente, olha só aqui. Esses bárbaros, ao invadirem o Império Romano, vão começar a assimilar costumes ocidentais, costumes romanos. Por exemplo, né, algumas tribos bárbaros, aliás, alguns chefes de tribos bárbaras, vão querer montar reinos, assimilar aí essa coisa, né? Os romanos tinham essa estrutura de Estado. Mas esses reinos, além de serem poucos e pequenos, foram efêmeros, duraram pouco tempo. Você não quer que um povo tribal se torne um povo, digamos assim, uma sociedade organizada em Estado constituído da noite para o dia. Não dá, né? Então são efêmeros, salvo uma única exceção que a gente vai ver. Quer dizer, as invasões bárbaras não vão ser apenas um fator de destruição do Império Romano. Vai contribuir para a destruição do Império Romano, mas vai contribuir também para a formação da Europa Ocidental, para a formação do sistema feudal. Olha só aqui, moçada, nesse nosso mapa aqui, o mapa das invasões dos povos bárbaros. Reparem, esses povos bárbaros, tá? No mapa aí mostra bem, eles estão saindo do leste europeu, da Europa Oriental, entrando na Europa Ocidental, entrando aí, né, sobre as ruínas do Império Romano, digamos assim, porque o Império Romano já estava decadente, né? Olha só, estão vindo lá da margem esquerda do rio Danúbio, tá? Destruindo aí o Império Romano, tá? A gente sabe, então, que esses bárbaros tentaram fundar pequenos reinos, né, que foram efêmeros, mas teve um que vai durar mais tempo, tá? O Reino dos Francos, que surgiu na última década do século V, lá por volta de 490, por aí, tá? Muito bem. Esses bárbaros também, que destruíram o Império Romano, vão acabar caindo de joelhos, literalmente falando, sobre o novo poder que Roma vai representar. Sabe por quê? Ora, esses bárbaros vão se converter ao cristianismo. Cristianismo na época, o que era? Igreja Católica, cuja sede é Roma, onde mora o Papa. Esses bárbaros vão se tornar cristãos e submissos à autoridade do Papa. Esse reino dos francos, fundado por um cara chamado Clovis, tá bom, surgiu lá no finalzinho do século V. Durante uma boa parte aí de sua existência, esse reino dos francos foi governado pelos chamados reis indolentes. Olha só, o que é rei indolente, gente? Indolência, esse palavrão aí, ó, indolência. É maneira de elegante dizer o quê? Preguiça, tá? Então, reis indolentes, reis preguiçosos, vagais, coisa que você não pode ser, hein? Tá? Quem quer passar no vestibular não pode ser vagal, não pode ser indolente não, hein, cara? Olha lá. Muito bem, tô te cobrando aí, hein, cara? Esses reis indolentes não estavam nem aí, pessoal, para as exigências do poder. Então eles nomeavam uma espécie de primeiro-ministro, faz tudo, o major-domus. Moçada, o único major-domus, ou mordomo do paço, como queiram, né, que merece destaque foi Carlos Martel. Carlos Martel, gente, ele comandou os francos na Batalha de Poitiers. Olha só essa palavra em francês aí, Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers impediu que os árabes saíssem da Península Ibérica, de onde hoje é a Espanha, e entrassem no Reino dos Francos. Carlos Martel foi o único major-domus que merece destaque. Aí, moçadinha, né, o filho do Carlos Martel, né, acabou virando rei, tá? O Pepino o Breve. Pepino o Breve virou rei, certo? Aí não vai ser um rei vagabundo, não vai ser um rei vagal. Ele começa a organizar um exército mais profissional e começa o processo de expansão do Reino dos Francos. Ele derrota o Reino dos Lombardos, no norte que seria hoje a Itália, tá? Ele é aliado da Igreja Católica para converter, né, bárbaros aí ao cristianismo católico. Aliás, qual que era a religião dos bárbaros? Os bárbaros eram politeístas naturalistas.
Eles acreditavam em vários deuses, cuja identificação das divindades aí eram as forças da natureza. O trovão, uma cachoeira, o vento e assim por diante. Mas aí, pessoal, né, não que antes os bárbaros não tivessem convertido, mas Pepino Breve aumenta essa conversão. Depois de Pepino Breve, aí sim, vem um tal de Carlos Magno, tá? Carlos Magno vai conquistar mais terras ainda. Vai dividir o seu império em províncias, chamadas de condados, ducados e marcas, nomeando quem? Os governadores, condes, marqueses, tá? E duques, tá? Muito bem. Carlos Magno, ele era um sujeito, tudo bem, ele era semi-analfabeto. Ele vai criar o chamado Renascimento Carolíngio. Ele vai trazer padres da Itália para serem professores, para tentar passar conhecimento, passar estudo mesmo, passar erudição, porque eram descendentes de bárbaros. Gente, eram pessoas muito chucras, criando aí a escola palatina, criando bibliotecas. Tudo bem, né? Aqueles descendentes de bárbaros não eram muito chegados a estudo, mas ele tentou fazer isso. Como ele estava reconquistando terras e mais terras aí, e em nome da igreja, porque ele queria converter todo mundo, né? No ano 800, o Papa da época vai coroar Carlos Magno imperador do Ocidente, defensor da cristandade, porque, né, acreditavam que ele iria restaurar o antigo Império Romano do Ocidente. E é claro, né, ele estava aumentando o número de convertidos. Né? Só que Carlos Magno, um belo dia, morreu. Tá? E aí, gente, após sua morte, o Império Carolíngio, né, aliás, olha só aqui do lado, pessoal, o mapa do Império Carolíngio. Olha o tamanhão que estava. Tá? Pegou aí, pessoal, um pedação da Europa Ocidental, hein? Não é à toa que estavam acreditando que ele pudesse restaurar, ressuscitar aí o antigo Império Romano do Ocidente, né? Mas aí, Carlos Magno morreu. Seu império foi dividido entre seus 3 filhos, em 3 reinos menores. Era o fim do Império Carolíngio. Tá? Aquelas antigas províncias vão contribuir para o aparecimento do sistema feudal, que a gente estuda em outro capítulo. Quer dizer, com o fim do Império Carolíngio, acabava aquela esperança de, vamos restaurar o antigo Império Romano do Ocidente. Só que aí, moçada, com as invasões bárbaras, com a fragmentação do Império Carolíngio naquelas antigas províncias, tudo isso vai contribuir para o aparecimento do feudalismo. Só que feudalismo é coisa de outro capítulo, né? Convenhamos, a minha aula é que nem trabalho do Jack Stripador, ou seja, por partes, tá bom? Muito bem, moçada. Gostou dessa aula? Maravilha. Então, surgindo dúvidas, coloque sua dúvida aí nos comentários que a gente responde com o maior prazer assim que possível. E olha, moçada, não se esqueça, estudar história não é Damasco, mas é uma delícia!